Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês o processador Ryzen 7 5700G. Vou mostrar todos os detalhes dele, vou mostrar como fazer a instalação e vou mostrar também alguns testes que eu fiz com esse processador. Eu comprei esse processador no site da Pichau, eu paguei por ele R$ 2.187,90. Eu vou deixar o link para a compra desse processador aí na descrição do vídeo. O processador veio aqui nessa caixa. Ele veio bem embalado aqui dentro da caixa. A caixa do processador é assim, ó. Aqui na lateral da caixa aparece aqui a parte de cima do processador. Nessa outra lateral da caixa mostra o detalhe aqui do cooler do processador, que é o cooler mais simples da AMD, o Wright Stealth. Na parte de trás da caixa tem mais algumas informações aqui sobre o processador. A arquitetura dele é a Zen 3, ele é de 7 nanômetros e ele é para socket AM4. Ele tem 20 MB de memória cache e ele é desbloqueado para fazer overclock. Aqui na parte de cima da caixa tem mais algumas informações. Ele tem 8 cores e 16 threads. O boost máximo dele é de 4.6 GHz e o clock base é 3.8 GHz. Ele tem gráficos integrados, então não tem necessidade de comprar uma placa de vídeo. Dá para usar os próprios gráficos aqui do processador. A caixa desse processador é bem fina e ele veio lacrado. Aqui na lateral da caixa vem o processador. Aqui junto com o processador vem dois adesivinhos. A parte de cima do processador é assim. Aqui tem a flechinha indicando o lado para fazer a instalação. Aqui dentro da caixa vem também um manual de instalação. Aqui no manual mostra certinho como fazer a instalação do processador e do cooler. E vem também aqui a caixinha do Cooler Box. Ele vem aqui com o cooler mais simples da AMD, o Wright Stealth. O cooler vem aqui com essas proteção plástica. O cooler ele é assim. O cooler ele já vem aqui com a pasta térmica aplicada, então pode instalar com essa pasta térmica mesmo. Eu vou fazer a instalação com essa pasta térmica que já vem no cooler e depois eu vou trocar essa pasta térmica por essa pasta térmica aqui, ó, que é uma pasta térmica de ultra performance. Depois eu mostro para vocês se dá alguma diferença da pasta térmica que já vem aqui no processador para uma pasta térmica de ultra performance. Então um coolerzinho aqui bem simples. Pelo preço dele eu achei que ele devia vir com um cooler melhor. Ele vem com o mesmo cooler do Ryzen 5. Acho que devia ter uma diferenciação entre o Ryzen 5 e o Ryzen 7 em questão de cooler. O cabinho aqui para fazer a instalação do cooler é um PWM de 4 pinos. E o modelo aqui de conector para conectar na placa-mãe é esses 4 parafusos. O dissipador desse cooler é um dissipador aqui bem simples, ó, e bem pequeno. O dissipador aqui é só essa parte aqui, ó. Agora eu vou mostrar como fazer a instalação. Essa embalagem plástica já tem um lugarzinho aqui para abrir ela, ó. Tem essa bolinha. Para pegar o processador é só pegar ele aqui pelas laterais. Aqui na parte de baixo dele ele é assim, ó. Tem aqui todos os pinos. Tem que tomar muito cuidado para não entortar nenhum pino desses. Na parte de baixo ele tem todos os cantos aqui iguais. E tem um cantinho só que é diferente. E tem a setinha aqui indicando o lado. Aqui nesse cantinho tá faltando um pino. Na parte de cima aqui também tem a setinha. Tem uma bolinha ali também, ó, indicando o lado para fazer a instalação. Aqui na placa-mãe ele também tem 3 lados iguais. E tem um lado que tá faltando um pino. E tem uma setinha aqui, ó. Então para fazer a instalação tem que colocar aquela setinha que tem lá no processador para o mesmo lado que essa setinha aqui do socket. Para fazer a instalação é só abrir aqui essa alavanquinha, ó, puxa ela aqui para o lado e levanta. E agora já pode encaixar aqui o processador. Daí é só colocar o processador com essa setinha na mesma reta daquela outra setinha ali do socket. Alinha bem certinho aqui o processador em cima do socket. Depois de alinhar ele é só soltar que ele já vai encaixar certinho, ó. Então aqui já está instalado no lugar. Tá bem firme, ó. Agora é só fechar essa alavanquinha. Puxa ela um pouquinho para o lado e passa ela por trás dessa travinha, ó. Aqui então o processador já está instalado no lugar.
Caso um dia precise retirar esse processador, daí puxa essa alavanquinha, puxa ela um pouquinho para o lado e agora é só levantar. Na minha placa-mãe essa travinha aqui é um pouco dura, então tem que puxar ela um pouquinho aqui para trás para ela destravar. Aqui ela já destravou. Então agora é só puxar aqui o processador que ele já vai sair, ó. Já está solto o processador. Caso ele não encaixe de primeira, você só retira de novo e tenta colocar novamente. Não força ele ali para ele entrar. Ó, ele não encaixou, porque está desalinhado. Então é só não forçar, levanta novamente. Alinha de novo e solta. Não encaixou, ó. Levanta de novo. E vai tentando aqui até achar o lugarzinho certinho. Vai levantando e soltando, sem forçar ele. Quando você achar o lugarzinho certinho, ele vai encaixar. Ó. Então é só não forçar aqui para ele encaixar, que ele não vai entortar os pinos. Se não conseguir ali encaixar ele de primeira, só levanta o processador novamente, dá mais uma alinhada e solta. Até conseguir achar o lugarzinho ali para ele encaixar. Então agora é só travar ele aqui. E tá instalado o processador. Agora eu vou mostrar para vocês como fazer a instalação do cooler. Eu tinha instalado o processador com esse outro modelo de cooler. Por isso que a placa-mãe aqui já está tudo montado aqui dentro do PC. Para instalar esse cooler, que é com esse modelo aqui de parafuso, para o encaixe ali na placa-mãe, daí tem que retirar essa peça e essa outra peça aqui, ó. Geralmente todas as placas-mãe vêm com esse modelinho de encaixe aqui já parafusado na placa-mãe. Aquela peça é para esse modelo aqui de encaixe de cooler do processador. Para retirar aqui é bem simples, é só desparafusar esses dois parafusos com uma chave Phillips e retirar aqui esse suporte. Tem que retirar esse outro suporte aqui também, só retirar aqui os dois parafusos. Aqueles dois suportes são parafusados nessa chapinha aqui da parte de trás da placa-mãe. Se você for retirar o suporte com a placa-mãe apoiada aqui na caixinha, então não vai nem precisar segurar essa chapa, ela já vai ficar aqui apoiada em cima da caixa e não vai sair do lugar. Mas caso você for instalar esse cooler do processador em uma placa-mãe que já esteja montada assim no gabinete, então na hora que for desparafusar ali o suporte da parte da frente, é bom aqui segurar essa chapa para ela não cair, porque essa chapa aqui ela fica solta. Eu coloquei a caixinha do cooler apoiando aquela chapa para ela não sair do lugar. Então vou desparafusar primeiro esse daqui de baixo. Esses parafusos aqui eles vêm bem apertado, deu bastante trabalho aqui para afrouxar. Então aqui já tirei aqui o primeiro suporte. É bom guardar esse suporte para caso um dia você compre outro modelo de cooler de processador que use esse suporte como encaixe. Então você já vai ter aqui o suporte guardado, não vai precisar comprar outro suporte. Já tirei aqui o segundo suporte. Então agora ali já está bem certinho ali para encaixar o cooler do processador. Então sem o suporte lá essa chapa aqui sai, ó. Por isso que tem que segurar aqui caso a placa-mãe já esteja montada aqui no gabinete. Essa chapa ela tem uma proteção tipo de silicone, ó, na parte ali que fica em contato com a placa-mãe. Aqueles parafusos do cooler do processador, eles vão ser parafusados nesses 4 encaixes. Então vou encaixar aqui a chapa aqui no lugar. Eu coloquei a caixinha do cooler aqui para firmar ali a chapa na hora de parafusar. Então agora eu vou instalar o cooler. Ele está aqui com a pasta térmica original. Dá para instalar ele em duas posições. Dá para instalar ele nessa posição, com o cabo aqui virado para esse lado. E também dá para instalar o cooler nessa outra posição, o cabo aqui virado para esse outro lado. Para instalar o cooler é só encaixar essas 4 pontinhas de parafuso aqui nesses 4 buraquinhos da chapa. E depois parafusar. Encaixar aqui certinho na reta aqui dos pinos. Depois de encaixar aqui retinho, é só parafusar aqui um pouquinho cada parafuso. É bom parafusar aqui em X. Parafusa um pouco esse. Parafusa aqui um pouquinho esse. Depois parafusa aqui também um pouquinho esse, ó. E parafusa um pouquinho esse outro aqui de baixo. O cooler aqui se encaixando aqui certinho. Não encaixa mais um lado do que o outro. Aí torce mais um pouquinho aqui esse. E vai apertando assim até apertar completamente aqui o cooler. Daí pode apertar aqui os 4 parafusos até eles parar de girar. A hora que eles parar de girar é porque já deu o aperto.
Não tem perigo aqui de apertar demais, porque ele tem as molas. O único procedimento que tem que seguir é esse que eu fiz. Apertar aqui os parafusos em X, para eles não apertar mais um lado do que o outro. E vai apertando assim até apertar tudo. Terminei aqui de fazer o aperto nos 4 parafusos. Todos os parafusos aqui já parou de girar. Nenhum gira mais. O cooler aqui está bem firme. Agora é só encaixar aqui o cabo PWM para a ventoinha aqui girar. Esse cabo PWM é encaixado nesse conector, que marca o nome CPU Fan. Aqui também tem outro conector, ó, que é para a bomba de water cooler. Então vou conectar nesse daqui de baixo, que é para o cooler do processador. Esse conector aqui tem um quadradinho de plástico aqui na parte de baixo, ó. Aquele quadradinho de plástico encaixa certinho aqui nesse quadradinho do conector. Então é só virar esse quadradinho na mesma direção daquele quadradinho lá e encaixar o cabo. Daí é só empurrar o cabo ali até o final que ele já vai ficar encaixado. Aquele quadradinho encaixou certinho ali naquele quadradinho da parte de baixo do conector. O PC já está todo montado, então agora eu vou mostrar alguns testes desse processador. Também vou mostrar aqui os testes de temperatura com esse cooler. A primeira coisa que eu vou fazer é entrar na BIOS, então é só ligar aqui o computador e ficar aqui apertando Delete. Já entrou aqui na BIOS. Dependendo da marca da placa-mãe, a BIOS aqui vai ser um pouco diferente. Daí aqui marca o processador, a velocidade, as memórias. As minhas memórias elas são de 3.200 MHz. Aqui elas estão rodando a 2.400 MHz. Para passar elas para 3.200 MHz é só habilitar aqui, ó, o DOCP. Aqui está desabilitado, então é só clicar aqui nessa flechinha. E clicar aqui em Profile 1. Então as memórias vão passar para 3.200 MHz, que é a frequência das memórias que eu comprei. Depois, para sair, é só clicar aqui em Salve e Exit. Mas antes de salvar, eu vou aumentar a VRAM do processador. VRAM é uma parte da memória RAM que é dedicada para o chip gráfico do processador, para a memória de vídeo. Eu tenho 16 GB de memória RAM instalada no PC, então eu vou dedicar 4 GB desses 16 para VRAM. Para aumentar a VRAM do processador, é só clicar aqui em Advanced Mode. Aí entra aqui nessa opção Advanced. Depois clique em NB Configuration. Aqui a memória de vídeo está em automático. Quando está em automático ele dedica só uns 400 MB para a memória de vídeo, ou até menos. Então eu vou aqui dedicar, como eu tenho 16, eu vou dedicar 4 GB. Daí é só clicar aqui nessa flechinha. Daí aqui vai ter as quantidades de memória que você pode dedicar. Como eu tenho 16 GB, então eu posso dedicar até 8 GB. Mas 8 GB aqui é muito para dedicar, então eu vou dedicar só 4. Se você tiver só 8 GB, é bom dedicar no máximo uns 2 GB. Aqui é só clicar na quantidade de memória que quer dedicar. Eu tinha 16 GB de memória RAM. Dedicando aqui 4 GB para memória de vídeo, eu vou ficar só com 12 GB de memória RAM. Essa memória aqui não vai contar mais lá como memória RAM. Ela vai ficar exclusivamente aqui para memória de vídeo. Agora é só clicar aqui em Exit. E clicar aqui em Salve e Reset. E depois é só clicar em OK. Agora o PC vai reiniciar com as configurações que eu coloquei ali. Então aqui sobrou só 12 GB de memória RAM. Aqui em GPU marca aqui a memória dedicada, 4 GB. Agora eu vou fazer o teste de temperatura com esse cooler original e com a pasta térmica original. Para fazer esse teste eu vou usar o programa AIDA64 Extreme. Nesse programa tem esse teste aqui, ó, teste de estabilidade do sistema. Com esse teste dá para simular 100% de uso desse processador o tempo todo. Então vai dar para ter uma base de que temperatura esse processador vai alcançar com esse cooler original quando ele estiver em 100% de uso. Nesse teste eu vou estressar por 15 minutos o processador, o vídeo integrado e também a memória cache do processador. Esse teste eu vou fazer com o gabinete fechado e com os fãs do gabinete todos desligados, para simular um gabinete que não tenha fã, só o cooler do processador que vai estar em funcionamento. A temperatura do processador vai iniciar em 29 graus e a temperatura ambiente está em 22 graus. Então vou iniciar o teste agora. Eu vou deixar esse teste rodando por 15 minutos. O processador já está em 100% de uso e a temperatura já começou a subir. Já se passaram 14 minutos de teste. A temperatura do processador chegou no máximo a 84 graus. Ela não passou em nenhum momento de 84 graus. E o processador ficou o tempo todo em 100% de uso. O cooler do processador também ficou o tempo todo em velocidade máxima. A velocidade máxima desse cooler é 2.700 rotações por minuto.
Então tá terminando o teste aqui com a temperatura máxima de 84 graus. Fiz aqui 15 minutos de teste. Agora eu vou fazer esse mesmo teste com essa pasta térmica de Ultra Performance Thermal Grease Cryonaut. Eu retirei o cooler e fiz a limpeza do processador. Retirei toda aquela pasta térmica original e retirei toda a pasta térmica original que tinha aqui no cooler. No manual da pasta térmica dá duas opções de aplicação. Dá para aplicar uma gota no centro do processador ou aplicar em X e deixar que a pressão do cooler espalhe a pasta térmica. Mas também tem a opção de espalhar a pasta térmica com essa espátula que vem junto. Então eu vou espalhar a pasta térmica com essa espátula, para garantir que a pasta térmica vai estar espalhada por todo o processador. Vou colocar uma gota de pasta térmica aqui no centro do processador e vou espalhar ela por todo o processador com essa espátula. Essa pasta térmica é uma pasta térmica bem dura, então é bem difícil de espalhar, mas a pressão do cooler vai espalhar o restante aqui da pasta térmica. Já instalei o cooler no lugar. Então eu vou refazer o teste da mesma forma, com o gabinete fechado e com os fãs desligados. Só o cooler do processador que vai estar em funcionamento. A temperatura ambiente está em 22 graus e a temperatura do processador está em 29. Agora eu vou deixar o teste rodando por 15 minutos para ver se valeu a pena substituir a pasta térmica original. Chegando aqui a 14 minutos de teste, a temperatura do processador também chegou a 84 graus. Ela não passou em nenhum momento de 84 graus, mas o processador alcançou a mesma temperatura do que com a pasta térmica original. O cooler do processador também trabalhou o tempo todo em velocidade máxima. Então, no meu caso aqui, não compensou substituir a pasta térmica original por essa pasta térmica Cryonaut. Tive aqui o mesmo resultado com as duas pastas térmicas. A pasta térmica original que vem no cooler já é uma pasta térmica muito boa, então não tem a necessidade de substituir. Agora eu vou esperar um dia de calor para refazer esse teste, para ver se vai dar alguma diferença também. Eu refiz esse teste num dia que a temperatura estava em 30 graus, para ver se dava diferença. Mas por incrível que pareça, deu a mesma temperatura, 84 graus. O cooler também ficou o tempo todo na velocidade máxima. E eu vou fazer também um teste com os 4 fãs ligados, para ver se dá diferença na temperatura. Com os 4 fãs ligados e a temperatura ambiente em 30 graus, depois de 14 minutos de teste, a temperatura dele está em 80 graus. Até mais ou menos a metade do teste ele estava oscilando entre 80 e 79 graus. Também teve alguns picos de 81 graus, mas a maior parte do tempo ele ficou em 80. Então em um gabinete com 4 fãs vai dar uma diferença de uns 3 a 4 graus na temperatura máxima. Vou retirar aqui o cooler para mostrar para vocês como ficou a pasta térmica. A pasta térmica ficou bem espalhada, ó. Sobrou até um pouco de pasta térmica aqui em redor. Sobrou um pouco de pasta térmica aqui também na lateral do processador, ó. O cooler faz bastante pressão aqui sobre o processador, então espalha bem a pasta térmica. Eu também fiz os testes com o cooler RAT Prism, que é o cooler que vem com os processadores mais top da AMD. É um cooler um pouco mais robusto. Eu comprei esse cooler no Mercado Livre e ele era de um Ryzen 7 3700X. No primeiro teste com a temperatura ambiente em 23 graus e com a pasta térmica original, a temperatura máxima que chegou ao processador foi 66 graus. A velocidade desse cooler também é um pouco maior, ele chega a quase 4.000 rotações por minuto. E com a pasta térmica Thermal Grease Cryonaut e a temperatura ambiente a 23 graus, ele chegou a 68 graus, 2 graus a mais do que com a pasta térmica original. Com a temperatura ambiente em 30 graus e com a pasta térmica Thermal Grease Cryonaut, ele chegou a 69 graus. Esses 3 primeiros testes que eu mostrei era com os fãs do PC desligado. Depois também eu fiz o teste com todos os fãs ligados, com a temperatura ambiente em 30 graus. A temperatura do processador não passou de 60 graus, com os 4 fãs do PC ligado. Então a minha conclusão é que vale mais a pena investir em fãs para colocar no PC ou num cooler melhor para o processador. Não vale a pena substituir a pasta térmica original do cooler, porque essa pasta térmica original que vem no cooler da AMD já é uma pasta térmica muito boa, então não tem necessidade de substituir. Agora eu vou mostrar o desempenho desse processador no jogo GTA V. Eu vou fazer o teste com a resolução Full HD na qualidade alta e também na qualidade muito alta, e também vou fazer o teste em HD na qualidade alta. Eu vou gravar a tela com o celular. Eu não vou usar gravador de tela para não afetar o desempenho do processador. Eu coloquei aqui na tela a temperatura da GPU, porcentagem de uso da GPU, frequência da GPU e também a quantidade de memória de vídeo utilizada, temperatura do processador,
porcentagem de uso do processador e frequência do processador, quantidade de memória RAM utilizada e também a quantidade de frames. O primeiro teste vai ser com essas configurações, resolução em Full HD, 60 Hz. A qualidade aqui quase tudo no alto, só o reflexo MSAA desligado e a qualidade da grama aqui normal e o resto das configurações assim. Vou pegar aqui um carro para andar em vários locais aqui do jogo. Nessa parte aqui tem bastante informação aqui na tela para mostrar. Tá dando 65, 67 frames. A GPU desse processador fica quase o tempo todo em 100% de uso. Já o processador acaba usando bem pouco, uns 25, 30%, porque a GPU acaba sendo um gargalo. A temperatura do processador está em 77 graus. Ele está com o cooler original. A memória de vídeo já está usando mais de 3 GB. E a memória RAM está usando 6,5 GB. Então vou deixar aí o jogo fluir um pouco. Vocês podem observar ali o desempenho do processador. Vim aqui também para essa parte de montanha. Aqui as gramas estão na qualidade normal, então a grama aqui não está muito bonita. Mas em lugar aqui que não tem muita informação, dá um pouco mais de frames. Quando aparece mais parte de cidade, daí dá uma diminuída. A frequência do processador e da GPU também fica o tempo todo ali na frequência máxima. Aqui nesse local foi o lugar que deu menos frames. Ficou abaixo de 60 frames aqui nessa parte do jogo. Mas com essa configuração fica uma média de 60 a 70 frames. Agora eu vou testar com essa configuração, com a resolução em Full HD. As qualidades aqui quase todas no muito alto. Só a grama aqui que está no normal. E os reflexos MSAA desligado. E o resto das configurações assim. Eu peguei também um carro que fica mais fácil aqui de mostrar vários locais do jogo. Essa parte aqui é um pouco mais afastada da cidade. Nessa parte aqui fica entre 59 e 65 frames. Agora eu vou andar um pouco aqui pela cidade. Aqui na cidade aqui cai mais um pouco os frames. Fica aqui em torno de 50 frames aqui na cidade. Tem bastante informação aqui para o jogo mostrar, então acaba dando menos frames. A temperatura do processador está em 81 graus e a temperatura da GPU está em 72 graus. Vou mostrar mais umas partes do jogo com essa configuração, para vocês verem o desempenho do processador. Nessa parte aqui do jogo tá dando uma média de 60 frames, mas no meio da cidade, onde tem muita coisa para o jogo processar, dá em média uns 50 frames com essa configuração muito alta.
Agora eu vou fazer o teste com a resolução em HD, 1366 por 768. A maioria dos gráficos aqui no alto, o reflexo MSA desligado e o resto da configuração assim. Com a resolução em HD já dá bem mais frames. Tem hora aqui que chega bem próximo a 100 frames. Também uso um pouco mais do processador. Em Full HD estava usando em média uns 25% do processador. Em HD já usa em média uns 30, 35%. Então vou mostrar aqui algumas partes do jogo na resolução HD e na qualidade alta, para vocês verem o desempenho do processador. Nesse momento está dando 95 frames. Na resolução HD o jogo fica bem fluido. Então para quem tem um monitor com a resolução HD, vai conseguir aqui uma média boa de frames. Uma média aqui de 90 a 100 frames no GTA V. Mostrar um pouquinho aqui na água também. Mas aqui na água não força muito. Aqui na água dá bastante frames. E a temperatura do processador com o cooler box original e com os fãs do gabinete desligado não passou aqui de 82 graus, aqui no GTA V. Em todo o teste aqui ele ficou no máximo aqui a 82 graus. E era mais ou menos isso que eu tinha para mostrar para vocês do processador Ryzen 7 5700G. Espero aí que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like e, se puder, se inscreva no canal. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.